Em 1968, o sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre cunhou um termo que se tornaria central para as discussões sobre o futuro das metrópoles: o direito à cidade. Mais do que ter o direito de morar em um local, o direito à cidade é a reivindicação de que todo cidadão deve ter acesso pleno e igualitário a todos os recursos urbanos, ou seja, de usufruir democraticamente do espaço público. No Brasil, a urgência desse direito é sentida a cada esquina. Nossas cidades são marcadas por uma histórica segregação e distribuição desigual de oportunidades e espaços. No entanto, é justamente nesse contexto de disputa que a cultura e as festas de rua se manifestam como potentes ferramentas de resistência e reafirmação democrática. Como o Carnaval de Rua, por exemplo, uma prova de que a festa popular pode colocar a cidade a serviço das pessoas, sendo um espaço para a expressão da identidade coletiva. Meu nome é Gustavo Fontinelli e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos uma pergunta da ouvinte Jamile. Fala aí, Jamile, qual a sua dúvida? Oi, bom dia, meu nome é Jamile, eu curso Letras na UERJ, Português e Literaturas, e a minha questão é sobre por que não funcionaria essa questão de eventos culturais da cidade em zonas, na Zona Oeste, Zona Norte, e por que o pessoal, a galera meio que convive na Zona Sul, que frequenta, não se adapta ou não gosta que a galera frequente essa área que a cidade, enfim, propõe esses eventos. A minha dúvida seria essa. Para responder a sua dúvida, Jamile, nós convidamos a professora Cíntia San Martín Fernandes, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. A professora Cíntia é pesquisadora, coordena o grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Cidade, o CAC, e é responsável pelo projeto Corpos, Músicas e Imagens, a potencialidade estético-comunicativa das ambiências festivas de rua na cidade do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, como a Jamile perguntou, por que os grandes eventos acontecem na Zona Sul e não em outras regiões do Rio de Janeiro? E por que parece que a maior parte das pessoas não é bem-vinda nesses locais? Eu acho que a gente tem que considerar, algumas questões. Primeiro, o marketing, o branding da cidade, que pensando nos mega eventos, porque são mega eventos, eu trabalho com micro eventos, eu trabalho com eventos pequenos do cotidiano, Pensando estrategicamente o turismo, e aí não é a Secretaria de Cultura, é a Secretaria de Turismo, que tem que vender a marca Rio. Então o Rio é uma marca. E o Rio é uma marca com todos aqueles imaginários que existem, que é a praia, e a praia de Copacabana é internacionalmente conhecida, ou seja, qualquer lugar do mundo que você esteja, se você diz, eu moro no Rio, a primeira frase seguinte da pessoa na conversa, e Copacabana, Então, quer dizer, nós temos aí todo um planejamento, seja da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Turismo da cidade, seja da Secretaria de Turismo, tanto no plano nacional, onde o Rio de Janeiro, ele é vendido como marca, e uma marca que tem determinadas imagens que fazem com que as pessoas acionem aí o desejo de vir aqui para o Brasil. E enquanto não querer a presença, eu acho que, na realidade, o preconceito social ele existe na cidade, por mais que a praia seja o espaço democrático, mesmo Copacabana sendo a princesinha do mar, e onde você tem tribos muito distintas na praia, não dá para esquecer, eu acho difícil essa ideia de que não nos querem lá, porque nós temos 3 comunidades que estão incrustadas em Copacabana, ou seja, nós temos 3 favelas que são antigas no bairro, que vêm quase como um bairro, se constituem, que é os trabalhadores que vão constituir ali, que construíram, inclusive, aquele espaço da cidade, e que frequentam, e que convivem na praia, Eu fui uma moradora de Copacabana durante 10 anos, então Copacabana é uma grande mistura. Eu acho que há também aí um discurso, uma narrativa produzida que ela não é verdadeira. Eu acho que Copacabana é o lugar um dos mais populares do Rio de Janeiro, nesse sentido de uma mistura e de as pessoas conviverem, Agora, com conflito, É um espaço conflituoso, é um espaço de negociação o tempo todo. Professora, o que são os corpos não normativos que a senhora cita na sua pesquisa e como a simples ocupação das ruas e performance desses corpos na cidade se torna um ato político de resistência contra uma sociedade dominada pelo masculino? Olha, como forma de resistência, porque o direito à cidade,
ele é negado a vários corpos, né? Quer dizer, as várias existências, né? Então, o que a gente tem chamado de corpos não normativos, né? Então, e corpos não normativos começam com o próprio corpo feminino, corpo da mulher, né? Que a gente tem toda a construção das cidades, aonde a mulher ela sempre foi colocada no espaço privado, é o espaço que ela poderia habitar. Ou ela está no espaço privado, ou ela está no espaço só do consumo. Né? Então você vê mulheres, por exemplo, frequentando o centro da cidade e ali no Saara, né? Geralmente são as mulheres que estão fazendo compras. Isso sempre foi dado à mulher, o lugar do consumo e da casa, né? O espaço da rua, própria construção da sociedade moderna, eram os homens que decidiam a política, né? E também que faziam a política dentro da cidade e que ocupavam esses espaços, né? E a política do cotidiano mesmo, né? Então o corpo da mulher já é um corpo que sempre não foi dado a estar circulando, né? Depois você vai ter outros corpos, né? Depois o corpo gay, o corpo LGBTQIA+, né? Cada vez mais, quando se chega perto do que é o feminino, então, desse corpo que era um tabu estar na esfera pública, a esfera pública foi feita para o masculino, para os homens habitarem, né? Você tem uma certa interdição moral, ética, mas moral, né? Você tem todo um julgamento moral. Então, ocupar as ruas com esses corpos já é uma resistência. Quando eu coloco meu corpo em cena, quando eu atualizo esse corpo, quando eu trago nesse corpo todos os elementos que são estéticos e que também são éticos, porque eles têm um valor, a blusa que eu coloco em mim, que às vezes tem uma escritura, uma tatuagem que eu carrego, um cabelo que eu trago, um modo de andar, o movimento da cidade, ele já é uma existência que tende a resistir a uma sociedade patriarcal, heteronormativa, muitas vezes misógina, muitas vezes que persegue esses outros corpos distintos. E aí a festa, esses microeventos, eu começo a perceber que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando eu chego aqui em 2011 e começo a pesquisa lá, na Praça 15, que ainda nem tinha toda essa reforma, eu percebo que aqui há uma cultura de rua, e nessa cultura de rua, esses corpos habitam. E esses corpos vão tomando e ocupando esses espaços, né, que são os espaços públicos, urbanos, da urbanidade, e que ao ocupar, seja através da música, seja através do grafite, seja através de uma arte, da performance, ao performar na cidade, trazem demandas, né? Porque é uma existência que ela até então não foi dada como naturalizada, normativizada, né? Por aqueles que circulam valores, que compartilham valores conservadores, né? Do que deveria ser a ocupação desse espaço público, né? Cheio de normas e regras feitas para coibir, na realidade, formas distintas de habitar, né? Professora, hoje vemos múltiplos corpos habitando e ocupando a cidade e as festas. Mas, antigamente, como as pessoas faziam para ocupar a cidade quando isso não era incentivado? E como as festas, atualmente, podem ser uma forma de resistir à repressão e controle social? Eu não acho que eles não podiam, não faziam, eles faziam, né? Os corpos sempre fizeram. Né? Então, eu acho que você sempre tem, né, uma astúcia no cotidiano. A festividade hoje, eu acho que o que acontece de diferente hoje em dia, dentro dos próprios movimentos sociais contemporâneos, né, a juventude mesmo, ela retoma aquilo que lá os surrealistas, os situacionistas, né, então, aquela juventude lá do passado fez, né? Quer dizer, entenderam que não dava para você enfrentar um Estado ou essas interdições das cidades a partir de um discurso muito racional, legal e de direito, que você coloca a faixa e sai naquele protesto marchando, que isso já não dava mais resultado. É quase como se você normatizou também a forma de protesto, ninguém mais te escuta, vira nonsense, vocês entendem isso? Quer dizer, se você vem dentro de uma experiência que todo mundo faz há 20, 30 anos, isso vai ser banalizado, né? Já ninguém mais olha, ou vão falar de novo alguém protestando. Então, protestar, ocupar festivamente
com a dança, então as pernaltas que trazem, né, de um modo festivo, e vem com perna de pau andando, né, e ocupando os espaços, as fanfarras que vêm com metal convocando, tudo isso são gestos que hoje estão no presente, né, que ativam na gente formas de se fazer e estar em termos de protesto, né, mas com a brincadeira, né, com humor, com jogo de cena, aonde aquele que não escutaria a sua demanda, ele passa a te olhar, né? Então, é interessante porque no jogo festivo, na invenção, né, que está no teatro, que está na dança, que está na música, você convoca de um outro modo. Você faz, por exemplo, as meninas nas marchas que propuseram fazer a transformação jogando purpurina, né? Você se transformar sair da sua condição heteronormativa para outro tipo de condição. E aí jogava purpurina e a gente, como se a gente fosse se transformar, né, a partir da purpurina. Isso é uma performance, né? E aí convoca, e as músicas cantadas, entoadas, né? Que vai criando uma ambiência festiva na cidade. Então, ocupam, né, com esses corpos para demandar direito. Agora, ocupam justamente numa tática sertoniana, né, numa astúcia que não é mais daquela do enfrentamento direto, numa política direta que se enfrenta, né, mas fazendo toda uma estratégia para ser ouvido, para convocar no afeto, na emoção e na simpatia, para criar empatia, para fazer com o outro. E se a gente quer valorizar esses corpos na cidade, quer ser ouvido, a gente tem que envolver, criar uma política de envolvimento da cidade da diferença e na diferença. O que eu tenho mostrado com a minha pesquisa, então, a partir de vários corpos festivos na cidade, é que essa potência estético-comunicacional funciona porque envolve na diferença. A maioria das pessoas pode não entender as festas de rua como um tema a ser pesquisado. Que mensagem a senhora daria para essas pessoas que acham que a ciência e as festas são coisas distantes? Essa ideia de que a universidade está longe da vida, né, da vida cotidiana ou da vida, né? Isso é falso, porque você pode pensar na pesquisa básica, né? Eu penso em uma pesquisa que estuda, sei lá, nefrologia, né? O que vai pensar nos rins. O rim está no nosso corpo, o rim é fundamental para a nossa vida. Então, né? Então, pensa desde uma pesquisa nas ciências mais duras, como uma pesquisa nas ciências sociais, nas ciências humanas, né? Ou nós na comunicação. Pensar comunicação é pensar o comum. É pensar a vida em comum, né? O comunicar e o religar, né? Essa ideia do estar com o outro. Porque para existir sociedade, a gente tem que se comunicar, né? Para se comunicar, então a gente pensa isso no próprio cotidiano. A gente não para refletir na nossa vida ordinária, na nossa vida banal, na nossa vida, né, social comum. Mas a universidade, nós aqui da comunicação, quase todas as nossas pesquisas, né, no plano geral, mesmo aquelas mais teóricas que as pessoas podem achar, não, é muita teoria, né? Ela está refletindo sobre a cultura, uma época, né? A cultura e um modo de viver, de habitar daquele momento histórico, ou por vezes voltou no passado com uma pesquisa histórica, mas está sempre à luz daquilo que acontece hoje. Então, acho que nós estamos muito próximos, interligados, bebendo e um no outro, né? Porque ao consumir um telefone celular, ao fazer um exame médico, ao colocar um fone de ouvido, você ali está interagindo com as tecnologias produzidas por quem? Pela ciência, pela universidade, por aqueles que pensam para melhorar a vida. Porque a ciência, o papel dela, né, eu sempre falo, eu acho que assim, viva a penicilina, senão nós não estaríamos aqui vivendo 100 anos, não é? Viva todas essas pequenas tecnologias, né, que a gente acopla no nosso dia a dia, que a gente depende delas para ter uma boa vida, e a ciência e a produção científica universitária, então é fundamental para isso, e está completamente imbricada, relacionada, não tem como separar. Então, Jamile, ocupar a rua com música, dança, corpos e estéticas que alteram o cotidiano é um ato profundamente político. A rua, que por vezes é palco de políticas de exclusão e repressão, se torna um palco que gera novas estéticas e éticas. Um local onde o corpo desperta para sua capacidade criativa e transformadora.
Agradeço pela sua pergunta e pela presença da professora Cíntia Sanmartin Fernandes, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não, imagina, obrigada a vocês. Eu acho que a gente tem que fazer divulgação da pesquisa e eu que agradeço. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima. Ciência em Prática. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.